a secretária para ler o despacho. Despacho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, encabeça a comissão o projeto de lei número 6/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ingá e da outras providências. Ingá, 31 de maio de 2019, do presidente da Câmara Municipal de Ingá, Alcides Gomes de Andrade, ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Eu tenho. O espaço ali, viu? Boa noite. Tá alto. Boa noite a todos presentes, senhores vereadores do município de Ingá, a representantes aqui da sociedade civil também do município. Bem, prezados, meu nome é Diego Machado, para os que não me conhecem, sou engenheiro ambiental, né? Estou aqui representando a Funetec, que é a Fundação de Apoio ao IFPB, né? É a fundação que apoia o IFPB. Vamos baixar um pouquinho aqui o microfone. Obrigado. Ela apoia tanto no sentido educacional, né, fornecendo cursos e capacitações, como também tem apoiado nessa área de projetos do IFPB, né? E sobretudo, ultimamente, voltado para esse viés mais de meio ambiente, esse viés ambiental. Ok? Então hoje, nós estamos aqui, na verdade, para finalizar um processo que foi iniciado mais ou menos em julho de 2018, que foi a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os vereadores já receberam, acredito que, uma cópia do trabalho, né, que foi concluído no início desse ano. Assim, deu para notar que ele é um tanto denso. Então a gente vai apresentar aqui só aspectos gerais, de modo que vocês consigam entender a importância do plano de saneamento para o município, né? Por que foi elaborado e qual o trabalho que foi feito, mais ou menos qual o conteúdo quais os produtos que a gente entregou, ok? Eu vou tentar ser breve junto com Mariana, porque o trabalho é longo. Então vamos lá. O plano municipal, primeiramente, o que é esse plano que foi elaborado, né? Ele é um instrumento de planejamento de todos os serviços voltados ao saneamento básico no município do Ingá. Esse planejamento, gente, ele é um planejamento que ele não é para agora, não é nem para essa gestão, ele é um planejamento de 20 anos, ou seja, esse plano que vai ser aprovado, deverá ser aprovado, ele vai ter um horizonte de validade de 20 anos para dar as diretrizes do saneamento básico no município do Ingá. O que é dar diretriz? É dar um norte para o município no que tange todos os serviços de saneamento básico, ok? A legislação base que a gente tem para isso, né? Só para que vocês tenham ideia. Todos os municípios eles estão obrigados a fazer esse plano, né? Já deixo aqui a importância dele, porque é o seguinte: o município que não tiver esse plano elaborado e aprovado até 31 de dezembro desse ano, de 2019, isso pelo decreto 2954, a partir do ano que vem, de 2020, o município não consegue ter acesso a verbas e recursos federais para investir em qualquer área do saneamento básico. Todos nós sabemos que o saneamento básico, né, ele compreende infraestruturas que são muito onerosas. É muito caro você executar uma obra de saneamento básico. Vou dar um exemplo aqui: você implantar uma estação de tratamento de esgoto é algo que é muito caro. Implantar um aterro sanitário é muito caro. Então, municípios pequenos, quais são os recursos que eles têm, né? Um dos principais recursos seria conseguir esses projetos via recursos federais, via convênios. Um grande exemplo que atua em vários municípios, aqui na Paraíba são vários os projetos em várias áreas de saneamento básico, em vários municípios, é a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. A FUNASA está liberando convênio edital direto. O que acontece? A partir de dezembro desse ano, o município que não tiver feito esse plano, ele não pode nem entrar na concorrência, ele já está fora direto.
Então, veja a importância do trabalho que foi feito, além de tudo, né, para o município de Ingá. Como eu falei que ele é obrigatório, todo município deve fazer, embora aqui na Paraíba ainda cerca apenas de... Esse número está indo para 40% só dos municípios que fizeram, né? A legislação base, a gente tem aqui a Lei 11.445 de 2007. Essa lei, ela estabeleceu a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Ela que dá todas as diretrizes gerais para as políticas de saneamento. O decreto regulamentador, depois esse decreto ele foi atualizado para o 2954, que foi o que eu citei, que alterou o prazo para o final desse ano. Outra lei que a gente tem como base é a 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o seu decreto regulamentador. E uma lei que a gente não podia deixar de citar também é a 10.257, que estabeleceu o Estatuto das Cidades. A partir do Estatuto das Cidades foi que começaram a se delegar para os municípios a responsabilidade de fazer os seus planos setoriais, seja de saneamento, seja de resíduos, seja de plano de habitação, planos diretores. Então tudo isso vem a partir dessa lei aqui, ok? Só para a gente, assim, passando em aspectos gerais, depois se alguém tiver algum tipo de dúvida a gente pode tirar, mas vamos à frente. Bem, eu falei aqui do Plano Municipal de Saneamento Básico, então o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é que quando eu estou falando de saneamento básico, é muito comum vir na nossa cabeça a questão do esgoto sanitário, é obra de esgoto. Mas na verdade o saneamento básico está composto por 4 eixos, né? O esgoto é um deles. E esse plano ele vai abordar esses 4 eixos, obviamente, né? Então, ou seja, o primeiro eixo é o esgotamento sanitário, que são todas as atividades, infraestruturas e instalações que possibilitam o quê? A coleta desse esgoto, a destinação dele, o tratamento e a destinação final, que seria, no caso, de um corpo receptor. Todas as infraestruturas, operações voltadas para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esse é o segundo eixo. O abastecimento de água potável é o terceiro eixo. E, por fim, o último, a gente tem a drenagem e manejo das águas da chuva, né? E percebam que esses eixos, se a gente não tomar um cuidado, não tiver uma gestão adequada, eles estão muito interrelacionados e um afeta muito a qualidade do outro. Okay? Você não pode captar uma água de melhor qualidade se você tem do lado, por exemplo, um lixão que está contaminando ali o manancial superficial, subterrâneo. Vamos à frente. Aqui a gente tem esse artigo do Estatuto das Cidades. Ele afirma que todos esses planos setoriais eles devem ser elaborados com o controle da sociedade, com a participação social. Ou seja, eu não poderia aqui pegar simplesmente a melhor equipe de engenheiro lá de João Pessoa, vir aqui para o Ingá, fazer um plano de 1000 páginas sem ter essa participação da sociedade. Esse plano não seria validado, seria invalidado. Então, gente, mediante a isso, visando isso, a gente entregou logo no comecinho, já em agosto, o primeiro produto que nós entregamos desse plano foi o plano de mobilização social. Então, esse plano a gente mapeou os atores sociais do município, definiu setores de mobilização para garantir que a sociedade viesse e participasse do plano, opinasse em todas as etapas da sua elaboração. Então, aqui no município, criamos na época desse plano 3 setores, né? A gente teve um setor aqui abrangendo a zona urbana, que as reuniões ocorreram no centro de capacitação aqui vizinho. O setor 2, a gente fez as mesmas reuniões lá no distrito de Pontina, né? Na escola Freire Herculano, para garantir que o pessoal de lá também pudesse participar. E o setor 3 ali foi aqui na zona rural, no sítio Patente de Pedra. Então, a gente teve uma reunião onde a gente apresentou o diagnóstico, ou seja, a fotografia atual do saneamento básico no Ingá, como é que funciona esses serviços atualmente. E depois a gente teve um segundo evento nesses 3 setores, tá, gente? Onde a gente apresentou o prognóstico. O que é o prognóstico? Seria o depois, né? Diagnóstico que a gente conheceu hoje, a partir do prognóstico a gente vai pensar nos 20 anos para frente. E também apresentando os programas, metas, projetos e ações que visam garantir que a gente saia do cenário atual e alcance e atinja o cenário que foi projetado no plano. Então isso aqui a gente fez essas reuniões em todos esses setores e hoje aqui seria essa apresentação mais geral. Aqui só para que os vereadores tenham conhecimento, né? São algumas fotos de algumas dessas reuniões onde a população compareceu, ficou sabendo, tomou conhecimento do projeto e também pôde opinar
opinar, e muita coisa que eles opinaram entraram nesse plano. Em termos de produto que nós entregamos, né? Entregáveis, digamos assim. Como eu falei, o produto 1 foi entregue lá em agosto já, o plano de mobilização social que viabilizou esses eventos todos aqui. Produto 2, diagnóstico técnico participativo, vou explicar mais à frente o que é cada um dele. Produto 3, prognóstico e planejamento estratégico. Planos, programas, metas e ações. Plano de execução, sistema de indicadores de desempenho e a minuta do projeto de lei, que é o que depois vai entrar para votação para ser aprovado, né? A partir dessa minuta aqui, o município de Ingá, a partir de 2020, ele vai ter a sua política municipal de saneamento básico, né? Isso aqui, e o plano vai ser a espinha dorsal dessa minuta, vai ser a bíblia do saneamento básico, ok? Então vamos lá, o primeiro passo foi o diagnóstico técnico participativo, como eu falei, foi a fotografia. A gente pegou fontes de dados secundárias e também veio aqui, passou vários dias vindo aqui para o Ingá para entender mesmo como era o funcionamento desses serviços. O prognóstico, planejamento estratégico, a gente projetou as demandas para os próximos 20 anos, né, e estabeleceu metas e cenários de referência para o município. Ou seja, a gente viu, por exemplo, quantos litros de água, baseado no crescimento populacional, vão ser necessários para abastecer a população de Ingá em 2038, 2039. Né? Quantas toneladas de resíduo, né, de resíduo Ingá vai estar gerando em 2038? Dessas toneladas, quantos por cento vão ser de resíduos recicláveis? Quantos por cento vão ser de resíduos orgânicos? Tudo isso, quantos litros de esgoto diariamente vão estar sendo gerados em Ingá em 2038? Então esse produto, ele traz todo esse memorial de cálculo, todas essas projeções. Define alguns cenários e esse prognóstico, ele estabelece metas. E como é que são essas metas? Olha, se o plano tem um horizonte de 20 anos, a gente separou como em até 3 anos as ações que devem ser imediatas ou emergenciais, de 4 a 8 anos as ações que devem ser de curto prazo, a médio prazo as que serão implantadas de 9 a 12 anos e a longo prazo as que poderão ser implantadas de 13 anos para frente, até o final da vigência do plano. Eu lembro aos senhores também que, por lei, esse plano a cada 4 anos ele tem que passar por uma revisão, justamente para a gente verificar se ele está podendo ser aplicado, né? Como é que está isso aí? Inclusive o outro produto, o penúltimo produto, ele traz uma série de indicadores para a gente avaliar o desempenho desse plano. Porque daqui a 4 anos muda a gestão, pode mudar o panorama econômico, então a gente tem que estar sempre adequando esse projeto. Então aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, essa linha vermelha, segundo o IBGE, é o crescimento da população do Ingá, e aqui parou aqui em 2010, que foi o último censo. Então aqui a gente fez vários métodos de estimativa de crescimento populacional, a gente calculou esse crescimento de várias maneiras, para depois escolher o método para fazer aquelas projeções de geração de resíduo, de esgoto. A gente escolheu o método geométrico, isso aqui eu não vou detalhar porque é uma coisa mais técnica, né? Então pronto, aqui ó, a gente já tem ó, de 2019 até 2038 o crescimento da população. Então quer dizer que, segundo as nossas estimativas, em 2038 Ingá vai ter algo em torno de 20.699 habitantes. E aqui a gente separou pelo percentual da zona urbana e zona rural, ou seja, desses 20 mil que a gente está esperando que tenha, 14.785 vão estar na cidade e quase 6 mil vão estar no campo. Então a partir daí a gente direcionou as estratégias. Então essa foi a base. Então essas projeções, elas estão todas nesse produto aqui, que é o produto 3, que é o prognóstico. Depois a gente tem o produto 4 e o 5. Aqui, como eu falei, a gente vai detalhar todos os programas que a gente pensou para que o município execute para atingir esse cenário projetado. Então tem programa para abastecimento de água, tem programa para melhoria institucional, no caso da prefeitura, tem programa para esgotamento sanitário. E o plano de execução é mais ou menos um cronograma físico-financeiro. Aqui a gente trata dos valores desses programas, a gente tem uma ideia. Trata das fontes de financiamento que o município vai poder buscar para executar esse programa, porque a gente sabe que é caro e que sozinho o município não consegue executar nada disso, não tem recurso para executar isso.
Então a gente cita um bocado de fontes de financiamento que o município vai. FUNASA, Ministério das Cidades, Ministério da Integração, Governo do Estado, para poder executar os programas em sua totalidade ou em parte. Esses programas que nós pensamos, eles estão divididos em 5 eixos, tá? É um eixo para o abastecimento de água, um eixo para manejo de resíduos e limpeza urbana, um eixo para esgotamento sanitário, um eixo para drenagem e um eixo geral, onde esse eixo geral vai entrar um programa de informação e transparência, vai entrar um programa de desenvolvimento institucional para melhoria da eficiência do quadro da prefeitura e um programa de educação ambiental que vai abranger todos os outros. Então, só para vocês terem uma ideia, o custo total desse plano, executando-se todos os programas, ele gira algo em torno de 100 bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais. Porque, gente, é caro, é obra de engenharia e é assim mesmo. Então veja a importância, sem isso aqui aprovado, o município não consegue recurso federal e fica impossível o município do Porte de Ingá executar qualquer coisa dessas aqui, qualquer um desses programas. Por fim, aqui os indicadores de desempenho, né, que eu falei, que aí é uma série de indicadores para cada um dos eixos, que daqui a 4 anos a gente vai aplicar esses indicadores para ver, o plano está adequado, ele precisa de adequação em quê? Bom, agora vamos propriamente dito para o que nós vimos, né, um pouco do resumo do trabalho mesmo, do que foi feito. Começando pelo primeiro eixo, de esgotamento sanitário. Bem, a gente sabe que a falta de tratamento de esgoto, a exposição a esgoto, está diretamente ligado com a proliferação de doenças parasitárias e infecciosas e também a um decréscimo da qualidade do meio ambiente, através da poluição de lagos, rios e solos. Okay? Aqui alguns exemplos de doenças que são causadas pelo esgoto, isso a gente sabe. Lembro a vocês que para cada real que é investido em saneamento básico, em média, o governo deixa de gastar 4 com saúde depois. Só fazer essa relação. No município de Ingá, não há sistema coletivo de esgotamento sanitário, ok? E o que acontece? O esgoto, ele é lançado in natura, é lançado a céu aberto pelas ruas, pelas vias, e ele chega através em cursos d'água que existem aqui no município, né? Ele é lançado nesses cursos, é direcionado para esses cursos d'água, pela própria drenagem, né? Que são os corpos receptores, aqui principalmente o Rio Ingá, Riacho do Surrão, e tem uma lagoa que é localizada no bairro Nova Vida, que também recebe uma carga muito grande de esgoto, né? Então veja bem, o que é que seria o cenário adequado? Uma rede de coleta, que coletasse esse esgoto, direcionasse ela para uma estação de tratamento, para que esse esgoto ele fosse tratado e atingisse padrões de lançamento para ser lançado aqui. Ele não poderia jamais estar sendo lançado in natura da forma como acontece aqui. E aqui, tanto na zona urbana como na zona rural, a gente viu também que muitas residências, aliás, grande parte das residências, elas se utilizam de fossas negras, né? São fossas que não é séptica, né? Porque um tanque séptico ele tem um tratamento, depois ele é seguido de um filtro e um sumidouro. A fossa negra ela é apenas um buraco, né? Muitas vezes ela não tem nem permeabilização e o efluente acaba atingindo o solo e as águas subterrâneas. Então, olha, aqui a gente tem só algumas imagens, o diagnóstico está bem detalhado, tá, gente? De situações que a gente presenciou aqui em praticamente todos os bairros, né? Na Casuzinha, no futebol, a gente viu. Há existência também de um canal e algumas valas também que recebem grande quantidade desses esgotos e, por sua vez, direcionam para aqueles corpos receptores que eu acabei de mostrar. Em questão de zona rural, a gente visitou o sítio, né? O Santos Pereiras, a comunidade quilombola Pedra d'Água, sítio Pedra Lavrada, sítio Patente de Pedra, sítio Quixelô e o distrito de Pontina. Esses a gente visitou mesmo assim, fora os que ficavam no caminho. Encontramos também muito dessas fossas rudimentares na zona rural. Bem, aqui já passando para a projeção, gente, aqui é cálculo mesmo que a gente projetou. A gente tem a população urbana, né?
Baseado no que ela vai apresentar depois, a gente estimou o consumo de água e o esgoto a gente tem um coeficientezinho de relação que é 80%. 80% do que a gente consome de água vira esgoto. Então aqui em 2038, por exemplo, vão estar sendo gerados 73,9 metros cúbicos por hora de esgoto em Ingá. Ou seja, 73 mil litros de esgoto por hora. É muita coisa. E pensando em programas, aí a gente criou um programinha de implementação do sistema de esgoto sanitário, que o município busque através de um convênio, né? Esse programa está dividido em alguns projetos, né? O projeto 1 seria a operação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário na área urbana. Pelo que eu sei, o município até já tem um projeto que está em execução, eles estão fazendo esse dimensionamento dessa rede para alguns bairros. Então esse projeto é justamente isso, né? Depois você poder ampliar essa rede que vai ser instalada. Aí nos documentos, gente, ele vai ter por meta certinho, sabe? A curto prazo, tantos por cento de ligações, 25% de ligações. A médio prazo, 45%. A longo prazo, vai estar tudo direitinho detalhado nos produtos, ok? Um projeto 2 seria manejo ambiental para recuperação desses corpos receptores que estão com a carga de poluição e contaminação alta, né? Então, algo precisa ser feito para tentar recuperá-los. E, por fim, um projeto 3 que seria a implantação de sistema de tratamento, soluções individuais, principalmente para a zona rural. Aí seria o quê? Projetos para a implantação das fossas ou tanques sépticos, né? Então, um exemplo, para quem é associado, o Cooperar, que está voltando agora, o projeto Cooperar, ele tinha muitos projetos nessa de fazer a construção de complexos sanitários, né, para a zona rural. Então, em muitos municípios, eles ganharam o seu banheirinho com a fossa séptica com filtro e sumidouro. Então, esse projeto está ligado a isso. Aqui, gente, cada um desses projetos ele tem as suas metas, também como eu falei, né? Então, por exemplo, aqui do projeto para a implantação do sistema de coleta de esgotos no município, a gente tem uma meta para a identificação e cadastramento dos municípios, a elaboração do projeto, a questão do licenciamento ambiental, o início das obras, a implantação da estação de tratamento e, por fim, aí a prefeitura vai escolher se ela vai querer gerir o sistema uma vez implantado ou se ele vai querer, por exemplo, fazer uma concessão pública, passar de repente como acontece com a parte da água, né? Para que a CAGEPA faça essa gestão desse sistema. Se a prefeitura decidir gerir esse sistema, ela vai ter que designar funcionários, capacitar funcionários para operar esse sistema, fazer a manutenção. Então, são algumas etapas, né, desse programa. Está tudo especificado a responsabilidade no plano também de quem é a responsabilidade. Então, aqui no projeto 2 também a gente tem as etapas, ok? Que é a questão da recuperação dos corpos receptores, dos rios, lagoas. Aqui, ó, projeto de implantação de fossas. Também a gente tem as etapas, isso tudo bem especificado. Partindo aqui para o segundo eixo, que é o eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Então, quando viemos aqui, na verdade esse diagnóstico ele é de cerca de setembro de 2018, né? Foi quando a gente esteve aqui fazendo essa etapa do trabalho, né? A coleta dos resíduos sólidos urbanos era responsabilidade da prefeitura, né? Da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Quando eu digo resíduos sólidos urbanos, eu estou me referindo aos resíduos domiciliares, a questão dos resíduos de poda, resíduos de construção civil. Na época, então, né, até então, a prefeitura tinha 20 funcionários, né, em 4 veículos. Então a gente tinha 4 motoristas e 16 coletores que fazia essa coleta. Segundo a prefeitura também, na época, 100% da população urbana era atendida pelo serviço de coleta e cerca de 30% na zona rural. Os caminhões eram 2 caçambas e 2 caminhões compactadores aquele de lixo. A coleta ocorria aqui na zona urbana e no distrito e nos sítios, né? De segunda, quarta, sexta, coleta de resíduos domiciliares, né? E terça e quinta era coleta de podas e resíduos de construção civil, basicamente. Sábado, a questão da limpeza do mercado público. Serviços de limpeza urbana. Eram executados aqui a varrição, onde a prefeitura contava na época com 28 funcionários. Esse serviço ele ocorria diariamente.
em cerca de 180 trechos de via. Capinação e roçagem, né? Aí eram 8 funcionários fazendo essa capinação. A capinação é aquele serviço de remoção daquela vegetação mais rasteira que fica em meio fio, né? E a roçagem é aquela vegetação mais alta, onde se usa aquela roçadeira costal. Então eram 8 funcionários, era realizada também diariamente. E a pintura de meio fio existiam 2 funcionários, mas era realizada conforme a necessidade, por demanda. E perto de época de algum evento, alguma coisa, vinha e fazia essa pintura. Os resíduos do município eles iam para o lixão, aqui do Ingá. Esse lixão que por muito tempo ele recebeu resíduo, não só do município, mas de todos os municípios do entorno. Itatuba, Serra Redonda, Massaranduba, Riachão do Bacamarte. Na época que a gente veio aqui, só Riachão ainda estava colocando. E eu nem sei como está essa questão, porque já faz tempo, na verdade, mas a doutora Cláudia, ela tinha mandado encerrar as atividades assim com cerca de um mês. E o município ia enviar os seus resíduos para o aterro de Campina Grande até que fosse construído o seu, né? E não sei em que pé está essa construção do aterro também aqui, se já começou, se está em fase de projeto. Está terminando o projeto. Está terminando o projeto. Enquanto isso está indo para Campina mesmo. Então aqui, ó, a gente já tem que pensar quanto tempo a gente acha que vai ficar sem esse aterro. Porque se for muito tempo indo levar para Campina Grande, a gente tem que pensar numa solução, por exemplo, de um transbordo, que é acumular esse resíduo para levar em maior quantidade e dar menos viagem. Em vez de você ter que ir 3 vezes na semana, ir uma vez na semana, deixar esse resíduo lá para economizar. Isso é algo a se pensar. E um estudo que a gente fez também, que é muito importante para projetar o futuro, é o estudo que nós chamamos de gravimetria. O que a gente fez? A gente coletou a amostra de lixo, de resíduo, em todos os bairros da cidade, dividiu a cidade em setores, coletou amostras, levou para um galpão da prefeitura com os funcionários, onde esses funcionários rasgaram todas essas amostras, homogeneizaram essa amostra, separaram e aí fizeram a catação. Para a gente ver do total de resíduo que é gerado no Ingá, quantos por cento corresponde a plástico, quantos por cento a papel, quantos por cento a higiene pessoal, quantos por cento a metal. Por que é importante isso? Para a gente aplicar esses percentuais no total de resíduo que vai ser gerado lá em 2038. E a gente ter uma ideia de poder dimensionar e iniciar, por exemplo, um programa de coleta seletiva municipal. Você como é que eu posso auxiliar os catadores, induzir os catadores a se associarem. Então, você tem que ter uma ideia do quanto resíduo reciclável vai ser gerado para você poder pensar nessas ações. Então, bem, aqui, ó, a gente pegando a população, a gente usa que segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Paraíba, o município do Porte de Ingá, cada habitante, cada um de vocês gera diariamente, na média, 0,58 kg de lixo por dia. Aplicando a isso a população, a gente vai ter a geração de resíduo, ou seja, em 2038, pela população que a gente projetou, Ingá vai estar gerando cerca de 13.292 quilos todos os dias de resíduo. Todos os dias. E pelo estudo que a gente fez, a gente viu que desses 13.000, aproximadamente 8.600 vão ser resíduos orgânicos e 1.891 vão ser resíduos recicláveis. Então, futuramente, vai ter que ter um programa de coleta seletiva para reaproveitar essas 1.800 quilos todos os dias de recicláveis. Com isso aqui, gente, você vai gerar ocupação e renda, vai promover a inclusão social de catador, que hoje, ou pelo menos na época, trabalhava de forma desumana no lixão, e você vai estar deixando de botar no aterro sanitário todos os dias 1.891 quilos de lixo, ou seja, você vai prolongar a vida útil do aterro sanitário. Então é muito importante esse programa de coleta seletiva. Aqui também a gente fez a projeção por tipo de material, é mais específico que a outra, né? Plástico, quanto vai estar gerando, papel, para a gente saber, porque um catador ele vive mais o quê? De metal, de plásticos, de papéis. Vidro hoje está um problema, porque você não consegue comercializar, ninguém quer comercializar o vidro, as empresas não estão recebendo. Mas metais, plásticos, sempre, diversos tipos de plástico, são os que os catadores conseguem comercializar de maneira mais fácil, mais rápida, né?
Então esse foi o cenário, essas foram as projeções, e aí a gente tem os programas de gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana. Aí, na verdade, para resíduos já são 8 programas, né? Cada um desses programas também com as suas devidas metas e etapas, ok? Então o programa 1 diz respeito à questão da implantação do aterro sanitário, né? Como eu falei, eu tenho conhecimento de que já há um convênio via FUNASA para a implantação desse aterro sanitário. E aqui, gente, eu destaco que não basta só implantar o aterro, tá? É preciso ter um cuidado muito grande com a operação do aterro sanitário, porque ela é cara e trabalhosa. Vários municípios aqui na Paraíba que receberam o aterro sanitário, foi caro, com todas as suas estruturas, mas eles não operaram direito e o aterro se perdeu, virou um lixão. Quer dizer, foi dinheiro jogado no ralo. Por isso que o município também está em conversa, na época estava conversando com esses municípios vizinhos para fazer um consórcio, para todo mundo usar esse aterro sanitário, gerar uma certa receita e viabilizar a operação. Outro programa, implantação da coleta seletiva semanal, justamente isso, viabilizar a criação de uma cooperativa ou associação de catadores e implantar o sistema municipal de coleta seletiva. Outro programa, gestão dos resíduos sólidos do serviço de saúde. A gente visitou todas as unidades de saúde aqui e encontrou algumas inconsistências nos tipos de resíduos gerados, porque cada resíduo de saúde tem que ter o armazenamento de um jeito, pode ficar tanto tempo armazenado, tem que ter a destinação final. Então a gente encontrou algumas inconsistências. Esse programa é justamente para melhorar isso. Gestão, um outro programa para resíduos de logística reversa obrigatória, né? Os resíduos de logística reversa são aqueles que têm que voltar para o fabricante. Pneu, lâmpada fluorescente, pilha. Um programa de gerenciamento de resíduos da construção civil e entulhos. A ampliação da coleta regular e da coleta seletiva para a área rural. Aí isso aqui, obviamente, mais para frente no horizonte urbano, né? A adequação do serviço de limpeza urbana. Aí seria mais o que? Você ter um planejamento do serviço de varrição, uma setorização do serviço de varrição, de capina, que aí você consegue o quê? Com o mesmo número de funcionários, você consegue universalizar, você consegue levar esse serviço para uma área maior. E intervenções em áreas para questão da disposição irregular. Então isso aqui que seria? Entraria, por exemplo, o PRAD da área do lixão, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas para a área do lixão. Aqui, gente, eu não vou detalhar muito isso, para não ficar muito longo, porque são 8 programas só de resíduos, mas nos documentos você vai encontrar, para cada um desses programinhas aqui, tem projetos e metas. Lá vai estar até por prazo, né? A curto prazo, imediato, médio prazo e longo prazo. Então são os 8 programas aqui. Para resíduo foi o que a gente pensou, e agora eu vou passar a palavra para a engenheira Mariana, que ficou mais à frente dos eixos de abastecimento da água e drenagem de águas pluviais. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Agora eu vou apresentar as etapas dos 2 outros eixos, que é o sistema de abastecimento de água e a drenagem de água de chuva. O primeiro deles é o sistema de abastecimento de água. Aqui a gente pode observar os 2 sistemas que são responsáveis por abastecer aqui o município. O primeiro deles é formado pelo seu sistema, cuja fonte provém do açude Acauã, que abastece, além do município de Ingá, o município de Itatuba, Jorestava e o distrito de Zumbi. Essa água, ela, como a gente pode observar, é proveniente do açude da Acauã, apresenta o seu volume útil bastante reduzido ao longo desses anos, como a gente pode observar aqui no gráfico, nos últimos 10 anos, de 2008 a 2018, esse volume de água ocupada do reservatório vem reduzindo bastante. Em 2008 ele chegou a cerca de 10%, atualmente ele está com cerca de 5%. A gente pode observar também as estações elevatórias de água bruta, que é responsável por encaminhar essa água captada para a estação de tratamento de água, onde ela vai passar por diversos tratamentos para obter uma qualidade satisfatória para o consumo humano. Dessa estação de tratamento, ela passa por um reservatório no município de Itatuba,
e é encaminhado novamente para o reservatório situado aqui no município de Ingá. Daí ela parte para o restante do sistema, abastecendo Juazeiro Estado e Zumbi. O outro sistema é formado pelo abastecimento dos açudes dos Pereiras, tem uma capacidade de funcionamento de cerca de 19,4 litros por segundo, que funciona atualmente cerca de 13,8 litros por segundo. Esse sistema, como a gente pode observar aqui, ele abastece os municípios de Riachão do Bacamarte, Distrito de Pontina e a localidade de Chão dos Pereiras. Da água captada, ela passa por um sistema simplificado de tratamento de água, como a gente pode observar aqui nessas duas imagens, e daí ela segue por elevação até o município de Pontina, onde fica armazenado no reservatório, que desce por gravidade para abastecer a população, e Chão dos Pereiras. Uma outra forma de abastecimento que existe no município é o sistema de dessalinização, situado no sítio de Baquim de Pedra, creio que todos já devem conhecer, mas eu vou mostrar um pouco mais em detalhes, né, o sistema de funcionamento. O primeiro deles, a água captada do poço, de origem insalubre. Essa água ela é armazenada por um certo tempo e passa para um processo de dessalinização, ou seja, por esse dessalinizador, onde existe uma membrana que vai retirar, né, o excesso de sal e tornar essa água potável para o consumo humano. E também ela produz uma água mais concentrada, que pode ser utilizada para outros fins não potáveis. Outra forma de abastecimento ainda aqui na zona rural é através de poços comunitários, poços particulares, carros-pipas e a acumulação de água de chuva. Em relação ao consumo, a gente pode observar pelo gráfico que no ano de 2016 foram consumidos cerca de 89,14 litros por habitante por dia. Ou seja, cada habitante consumiu cerca de 89 litros por dia no ano de 2016, que é o último ano com dados confiáveis do SNIS. Mas a gente pode observar que essas duas linhas, elas se encontram acima desse valor. Essa primeira, a linha vermelha, representa, né, o consumo de 120 litros por habitante por dia, que seria o consumo ideal para a cidade de 10 mil a 100 mil habitantes, que aqui é o caso de Ingá. E também se encontra abaixo dessa linha verde, que representa o consumo ideal estabelecido pela ONU de 110,4 litros por habitante por dia. Então, conhecendo um pouco da realidade, a gente passou para as projeções. De acordo com as nossas projeções, a gente percebeu que para o abastecimento de 100% da população, a redução das perdas, que é aquela água que é dissipada, né, perdida durante o transporte, a distribuição da captação até a destinação final, que são as residências, diminuir essa perda para 25% e o consumo ideal de 120 litros por habitante por dia. Em 2038, que é o último ano do plano, seriam necessários uma demanda de água de 92,42 metros cúbicos por hora. E para a zona rural, esse valor ele passaria para 36,96 metros cúbicos por hora. Então, uma forma da gente atingir, obter essa quantidade de água ao longo desse plano, foram propostos alguns projetos. O primeiro deles é o de qualidade da água, né, porque a gente quer atingir a quantidade de água necessária para o abastecimento, mas essa água ela tem que ter uma qualidade satisfatória. Então, eu também não vou detalhar as ações, mas o objetivo desse projeto, né, é realizar o tratamento da água de acordo com a portaria de consolidação, que estabelece os critérios mínimos, né, exigidos para uma água possuir qualidade satisfatória para o consumo humano. O segundo projeto é o gestão de perdas, que é justamente diminuir essas perdas, ou seja, o desperdício de água, de uma água que poderia estar sendo distribuída para a população, mas que ela acaba se perdendo no processo de distribuição. O terceiro é o sistema de abastecimento por poços tubulares, que é uma forma de complementar o abastecimento naquelas localidades onde não é possível ocorrer o abastecimento por rede, principalmente, né, na região rural. O quarto projeto é a expansão do sistema de abastecimento de água, que é justamente objetivando atender a universalização do serviço de 100% da população. Então, tem ações como expandir o sistema,
explorar outros estudos para complementar ao abastecimento, priorizando sempre as ações de caráter coletivo e também abordar outras fontes alternativas, a exemplo da utilização de água de chuva, que já é bastante utilizado no município, e o resíduo de água. O quinto projeto é o de eficiência do sistema de abastecimento de água e uma forma de melhorar, né, esse sistema, uma melhoria contínua ao longo dos 20 anos. E possui algumas ações, como por exemplo, reestruturar a Casa de Bombas Campos Pereira, de acordo com as visitas realizadas, né, encontradas em estado bastante precário. O sexto projeto é a gestão de recursos hídricos, que é uma forma de melhorar a qualidade dos recursos hídricos do município para, dessa forma, a gente poder obter possíveis novas fontes de captação. O último eixo é o de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Eu vou mostrar brevemente a situação do município atual. Eu vou iniciar mostrando os aspectos de microdrenagem, ou seja, que são aquelas estruturas que são responsáveis por captar a água que é precipitada na fonte. A gente pode observar aqui diversas bocas de lobo que foram encontradas no município. Algumas delas encontradas em má estado de conservação, seja pelo acúmulo de resíduos, ou seja pela danificação na sua estrutura. E esse tipo de situação ela é prejudicial, né, para o escoamento da água e acaba ocorrendo em diversos pontos de alagamento, quando da ocorrência de uma precipitação mais intensa. E a macrodrenagem, que são aqueles caminhos para onde a água precipitada é encaminhada após um período chuvoso. Os principais caminhos de precipitação são os próprios rios do município, né, o rio Ingá, e esse riacho que se encontra próximo ao rio Ingá. E existem também algumas estruturas artificiais, como as galerias de maior porte, as manilhas e outras estruturas que também direcionam a água para o seu destino final, que são os rios e os riachos do município. Foi observado ainda na etapa de diagnóstico alguns pontos de lançamento de esgoto na rede de drenagem. Aqui está a imagem de apenas alguns desses pontos, mas essa situação, como já foi mostrada por Diego, ela se repete em diversos bairros. Um outro problema encontrado foi o acúmulo de água, ou seja, de pontos de alagamento, quando uma ocorrência de algumas chuvas. Aqui a gente pode observar a imagem de algumas dessas ruas que foram identificadas como ponto de alagamento quando a ocorrência de uma chuva. E muitas vezes a chuva não precisa ser tão rigorosa, mas há sim o acúmulo da água. Em relação às projeções, ou seja, o que está sendo previsto para a drenagem no município, foi utilizado o índice de ruas pavimentadas. Atualmente, aqui em Ingá, cerca de 73% das ruas do município, da cidade são pavimentadas, então se prevê a continuação dessa pavimentação das ruas para que as estruturas de drenagem possam ser implantadas. Para isso foram desenvolvidos 4 projetos. O primeiro deles é de ampliação e manutenção do sistema, que tem como a primeira ação a pavimentação das ruas, né, e ampliar tanto o sistema de micro e macro drenagem para reduzir aqueles pontos de alagamento que eu comentei. Realizar manutenção na rede, as fiscalizações. O segundo ponto é de combate ao lançamento de esgoto na rede de drenagem, que é justamente reduzir, né, esses pontos de lançamento de esgoto para evitar a contaminação dos lençóis freáticos e dos rios da região. O combate a alagamentos para evitar esses problemas que são ocasionados, interferem de forma bastante drástica, né, no cotidiano da população, quando ocorrem uma chuva de precipitação mais elevada. E tem como ações, por exemplo, a revitalização dos riachos e dos rios, a utilização de tecnologias de desenvolvimento de baixo impacto, que são aquelas tecnologias que visam reduzir o escoamento da chuva, priorizando a sua infiltração, evitando assim que o problema seja encaminhado para os usuários. E por último, o projeto de gestão do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais, que são diversas ações que visam melhorar o sistema de drenagem do município.
como a elaboração de planos diretor de drenagem urbana, a criação de leis específicas para a drenagem, a exigência de implementação de sistemas de retenção, de infiltração ou de microdrenagem nas novas vias que vão ser implementadas hoje nos novos empreendimentos, e diversos estudos, como o monitoramento da precipitação e a modelagem hidrodinâmica dos rios do município. E o último eixo, que não está diretamente ligado aos 4 eixos de saneamento, mas que aborda os 4 de uma forma geral, é o eixo denominado de gestão e melhoria da qualidade dos serviços, no qual foram desenvolvidos 3 programas. O primeiro deles é informação sobre saneamento, que visa juntar, condensar todas as informações de saneamento, realizando o cadastramento, mapeamento das situações, por exemplo, de alagamento, de pontos clandestinos de esgoto, para que essas informações, esses dados possam auxiliar na gestão, na etapa futura. O projeto de política do setor de saneamento, que visa estruturar a política de saneamento no município. Tem ações como, por exemplo, criar um setor específico na Secretaria de Infraestrutura, contratar um profissional para se responsabilizar pelo setor de saneamento, realizar a Conferência Municipal de Saneamento e criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico, que eu vou detalhar um pouco mais na frente. E a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Ingá, o CONDESE, que tem por objetivo implementar e monitorar a política de saneamento do município. Então, tem como ações definir, homologar, fomentar a participação social e fiscalizar todas as ações, as atividades relacionadas ao saneamento. O 4º projeto já está voltado para os programas de educação ambiental. O primeiro deles está voltado para o âmbito escolar, que visa sensibilizar tanto os alunos, os professores, como a implementação da coleta seletiva e realizar diversas campanhas sobre as problemáticas da água, dos resíduos, da drenagem, do esgotamento sanitário. O projeto de educação ambiental voltado para o comércio e empresas, que tem por objetivo inserir esses atores no processo da política do município, da implementação da política de saneamento do município. Também tem diversas ações, como uma delas, Diego já comentou, que é implementar a logística reversa dos materiais que são exigidos pela legislação. O projeto de educação ambiental com a população, que são aquelas ações voltadas diretamente para a população, em relação a todos os eixos de saneamento. E o último projeto de saneamento de saúde, visto que a saúde, a ausência de saneamento está diretamente ligada a diversas ocorrências de doenças na população. Então, o objetivo geral é integrar esses dois eixos, essas duas secretarias, para que elas possam atuar de forma conjunta para a melhoria da saúde da população. E, por fim, o último projeto realizado pela FUNETEC foi a minuta de lei. Essa minuta, ela condensa todas as informações do plano, como o Diego comentou, ela vai ser a base, vai ser um instrumento para a aplicação do plano no município. Ela é dividida em 7 capítulos. O primeiro deles é a Política Municipal de Saneamento Básico, o segundo, a titularidade, o terceiro, o Sistema Municipal de Saneamento Básico, o 4º, os direitos e deveres, o 5º, a regulação e fiscalização, o 6º, os aspectos econômicos e o 7º, das disposições finais. Eu vou apresentar com mais detalhe apenas só esses 2 pontos, que é o do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Ingá e do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Ingá, que são os 2 instrumentos que vão servir, que vão impulsionar para as ações que precisam ser realizadas no município referente ao saneamento básico. O primeiro deles é o CONDESE, que é a estrutura, o conselho responsável pela política no município. Ela tem diversas atribuições listadas nesses 15 itens, mas de forma geral, ela tem por objetivo implementar essa política no município, analisar as propostas e as legislações que estão relacionadas ao saneamento, desenvolver o pensamento científico, a pesquisa sobre o saneamento
e controlar, de modo geral, seja pela aprovação de projetos, de ações, o recurso que vai ser destinado ao FUNSAMI. Esse conselho será composto por 3 representantes dos órgãos governamentais, 3 dos órgãos não governamentais e 3 da sociedade civil. E o último é o Fundo Municipal de Saneamento, como o próprio nome já sugere, né, ele tem por objetivo financiar as ações de saneamento. Esse recurso do fundo ele será utilizado apenas para as ações de saneamento, priorizando as ações como redução, reuso, compostagem e reciclagem. Eles também serão diversas entidades do município que estão vinculadas ao saneamento serão beneficiários desse recurso, como, por exemplo, as associações de catadores, as associações rurais, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da sociedade economista e as fundações vinculadas à administração pública municipal. Esse fundo ele vai ser competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante aprovação do Conselho. E, para finalizar, eu apresento aqui a equipe, né, que é responsável pela elaboração do plano. O primeiro deles, né, o reitor, o curador da FUNETEC, Cícero Lopes, o superintendente Anselmo Castilho. A gente contou também com o apoio da Prefeitura, por meio do prefeito Manuel Chaves Filho, do vice-prefeito Roberto Buriti, do presidente do Comitê de Coordenação Anderson Bezerra, do presidente do Comitê Executivo Diogo Reis e da equipe técnica, formada pelo coordenador, o engenheiro ambiental Pedro Rocha, pelos engenheiros ambientais Diego Machado, Mariana Oliveira e Mariana Lucena e pelo geotecnólogo Diego de Mello. Obrigada. Só para finalizar, para concluir, gente, queria novamente frisar a importância do trabalho que foi feito, né? Porque ele é um trabalho que foi construído pelo município e para o município, para atender aos anseios do município, né? Por isso que a gente escutou a população, a gente buscou realmente direcionar esse plano de uma maneira possível de se aplicar no município. Também não adiantaria nada fazer um plano que a gente saberia que não seria possível a sua aplicação, né? Então veja só, além de estar voltado para os anseios da população, para o que a população precisa, está intimamente ligado com a questão da melhoria da saúde da população, e saúde que eu digo no sentido mais amplo da palavra, no sentido de bem-estar e qualidade de vida, né? Além disso, esse plano, como eu tinha dito, reforço para vocês, ele é condição para que o município tenha acesso a recursos federais para investir em saneamento. Então eu agradeço demais a todos que participaram do projeto, né, ao longo desde os engenheiros até os coletores que fizeram o estudo da gravimetria com a gente, o pessoal da prefeitura que disponibilizou informações, disponibilizou tempo, logística para viabilizar isso tudo aqui, ok? Agradeço e a gente está aberto agora se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento a fazer. Agora com uma palavra, os vereadores que queiram fazer uma pergunta aos engenheiros, os técnicos, a contar da palavra, qualquer um de Vossa Excelência. Algumas das minhas perguntas no decorrer do seu discurso acabou sendo esclarecidas. Exatamente, até anotado. Mas fica só aquela dúvida. A partir do momento que esse projeto ele é votado, é aprovado, ele começa a entrar em vigor a partir de quando? Olha, pelo trâmite, ele vai ser votado, se aprovado, que eu espero que seja, a partir do próximo ano ele vira lei, né? Ele passa a vigorar. A partir então de começo de 2020, o município de Ingá oficialmente ele vai ter a sua política municipal de saneamento básico, né? Mas alguém queira fazer alguma pergunta aos técnicos? Já que não tem alguém queira perguntar, eu estou por certo da sessão. E hoje, muito obrigado aos Agradeço aos engenheiros. vereadores, todos. Obrigado.